Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia 26 de janeiro de 2020 e há poucos dias foi lançado em vários portais de notícia aqui do Brasil sobre que o presidente da CAPES, o diretor da CAPES, né, ele quer incluir o criacionismo contrapondo a teoria da evolução nas salas de aula. Então quem ensina biologia vai ter que meio que ensinar o criacionismo. E pesquisando, né, sobre pra poder falar pra vocês, eu descobri que ele não quer... Teve um vídeo que um cara explicou que ele não quer botar o criacionismo, ele quer botar a teoria do design inteligente, só que pra mim é a mesma coisa, buscar uma ideia de que alguma coisa criou o universo e tudo mais, é o criacionismo, porque querendo ou não vai parar nesse caminho. Então, o porquê que isso seria ruim pras escolas, pros alunos? Tô um pouco branca demais. Porque, primeiro, a gente não tem apenas a religião criacionista aqui no Brasil. Nós temos várias religiões, então se a gente tem que abordar uma linha de raciocínio religioso, nós teríamos que abordar todos para ninguém se sentir excluído. Isso é questão de ética. Segundo, tem gente que não acredita. Então, isso já fugiria da questão ética que eu acabei de falar. E a questão do criacionismo, do design inteligente que ele está defendendo, que tem que botar contra a evolução e tudo mais, não faz sentido. Porque o criacionismo é uma ideia, é uma doutrina cristã que eles têm essa ideia de, nossa, alguma coisa criou, foi Deus que criou o universo, a vida e tudo mais. Só que a teoria da evolução é uma coisa comprovada, que a gente sabe que existiu e que existe ainda, que a gente sabe que tem provas falando que é real. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo que eu fiz sobre Charles Darwin, que é o pai da evolução, né? E por que não colocar então? Porque eu lembro quando eu tinha aula de biologia no ensino médio, entrou na questão da evolução e a minha professora foi clara e falou assim, existem várias, né, linhas de raciocínio e uma delas é o criacionismo, e ela explicou bem basicão. Só que eu nunca vou esquecer a frase de uma colega minha quando entrou nesse assunto de evolução mesmo. Ela falou assim, meu, isso tá errado, isso não existe, foi Deus quem criou e tudo mais. Só que ela é de uma linha religiosa, ela é evangélica e há anos ela estuda isso, pra ela essa é a verdade. Só que ciência e religião é uma coisa que não dá pra se misturar. Todo mundo fala, quer dizer, todo mundo não. Tem gente que fala que dá sim pra misturar, que dá pra conciliar. Inclusive uma professora de biologia da qual eu trabalhei esse ano. Eu perguntei pra ela se algum aluno ia me perguntar sobre o criacionismo e a evolução. Eu tenho medo do que responder, porque às vezes eu vou ofender a pessoa. E realmente, eu tenho realmente esse medo. Aí ela falou, não, mas aí você explica o real, você explica a questão real, que foi Deus que fez a evolução. Naquele momento eu vi que eu falei essa pergunta pra uma pessoa que eu não deveria ter falado. Mas tudo bem, eu escutei o ponto dela, né, enfim. Só que eu acho que não, que a gente não deve falar de criacionismo dentro da sala de aula, nem pensar, cogitar a ideia de fazer isso contra a evolução, tipo, criacionismo versus a evolução, porque não existe esse link. A teoria da evolução é uma questão comprovada, tem várias linhas de pesquisa que comprovam. Criacionismo é uma ideia que pode ser comprovada algum dia? Pode ser comprovada algum dia, realmente, não fuge dessa, né? Só que não temos nada até então. Então, assim, é uma questão que sempre que eu vou falar sobre evolução, é um medo, como eu falei, meu, de talvez ofender alguém. Então eu falo, eu vou falar sobre evolução, e se vocês querem falar sobre alguma outra coisa, né, criacionismo, coisa, é na igreja. Aqui dentro eu vou falar apenas de ciência, e é isso que eu tenho pra oferecer pra vocês. Se vocês querem acreditar nas crenças de vocês, eu não tenho nada contra, mas aqui dentro é a religião, e eu acho que é a ciência, eu acho que é isso que tem que ser adquirido por todos os professores da linha científica. Não misturar ciência e religião, porque é uma questão que, primeiro, como eu já falei, nem todo mundo tem a mesma crença, nem todo mundo tem alguma crença. Pegar uma ideia contra uma teoria já comprovada não faz sentido. E colocar a questão do design inteligente numa sala de aula pra talvez comprovar não faz também nenhum sentido. Pela questão de que
tem essa ideia de design inteligente, que foi, né, alguma coisa que criou e tudo mais. Só que tudo leva na questão do criacionismo de novo. Então, assim, eu acho que tá sendo muito misturada a questão de ciência e religião. E se colocar criacionismo, se aceitarem isso de colocar o criacionismo dentro da sala de aula, ou design inteligente, que seja, a gente não vai ser um ponto a menos pra ciência, pela questão de que vai entrar isso e depois vai entrar, nossa, vocês não vão poder falar disso, 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 como já tá acontecendo com a questão da filosofia e tudo mais. Então, eu acho que é um pequeno passo pra gente perder a linha da ciência, entendeu? É uma coisa que não dá pra misturar. Que vai ficar muito segregado, sabe? Tipo assim, vocês vão ter que falar exatamente isso, que fala no... Vai voltar, tipo, que é como era antigamente. Tipo assim, nossa, você tem esse caderninho aqui, você vai ter que falar todos esses tópicos aqui na sua aula de biologia. E se você sair desse tópico, você vai ter um problemão. E esses tópicos vão estar envolvendo ciência e religião. Mais religião do que ciência. Então, é basicamente esse o futuro que está se programando se realmente for selecionado essa questão de fazer o criacionismo versus a evolução. É meio que um passo para o caminho descarrilhar todo. Então eu queria deixar minha preocupação pra vocês. Eu não sei se fez algum sentido pra vocês, mas pra mim é realmente pra uma futura professora de biologia pensar que misturar uma questão de que você vai aprender dentro de uma igreja, levar pra sala de aula aqui. A gente tem tanto pra ensinar, pra mostrar pros alunos em pouco tempo e colocar uma questão que eles podem aprender em outro lugar, um lugar que eles se sentem confortáveis. Tipo assim, é uma preocupação real, sabe? Porque, como eu falei, é um pequeno passo pra descarrilhar totalmente a questão da ciência e colocar coisas que não fazem o menor sentido depois dentro da sala de aula, ignorando pessoas que não acreditam, pessoas que têm outra visão sobre isso. Então, eu acho que não dá pra misturar, que a CAPES realmente não deveria, né, cogitar essa ideia, porque é uma questão que a gente já tinha antigamente. Então, assim, a gente evoluiu na ciência pra questão de não querer misturar e voltar tudo de novo. Isso é um retrocesso, né? Então eu acho que essa é uma questão preocupante. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha, que se o diretor, o presidente da CAPES tá certo em colocar isso, criacionismo versus evolução, se não tá. A minha opinião é que ele não está certo, porque religião se discute dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, dentro de onde você se sentir melhor. Porém, não dentro da sala de aula, que existem várias pessoas diferentes, com várias crianças diferentes, pra debater isso. E realmente, como eu já falei, criacionismo é uma ideia, teoria da evolução é uma comprovação, então não tem nada de versus. É que nem a Terra plana, a gente não discute porque não é real, entendeu? Eu quero seus comentários aqui embaixo pra me ajudar, né, a ter uma ideia do que vocês também estão pensando. É isso aí. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.